Fala galera, vocês viram Profissão Repórter dessa semana? O programa falou sobre os desafios do uso da maconha medicinal e é sobre esse assunto que vamos falar no episódio de hoje. Se liga logo depois da vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis, eu sou o Sapão e no episódio de hoje vamos falar do programa Profissão Repórter que foi ao ar no dia 2 de agosto agora do ano de 2022 e que tratou sobre as diferenças, sobre os desafios do uso da medicina canabinoide no Brasil. Mas antes de mais nada, não esqueçam de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo, comentar com a gente, participar lá, porque isso é muito importante para nós. É sempre muito interessante a participação de vocês lá conosco. Então, esse programa Profissão Repórter, ele é um programa que reúne uma série de reportagens e na série de reportagens que foi ao ar agora no dia 2, foi mostrado como o tratamento com medicamentos à base de cannabis ajudam pacientes com doenças refratárias no Brasil, que doenças refratárias são aquelas em que os tratamentos convencionais não fazem efeito, né? Não trazem resultado. E a realidade dessas pessoas que convivem com essas patologias cujo tratamento convencional não é eficaz. A gente, praticamente na maioria dos nossos episódios, desde da nossa criação, fora a saga que a gente tem lá que conta a história da cannabis, a gente vem dizendo que o uso dos derivados da cannabis no Brasil para fins medicinais já é uma realidade, né? É uma realidade já há algum tempo, mas que possui diversas nuances, diversas diferenças que ainda persistem e que justificam alguns temas que estão sendo tratados aí por associações, deputados, enfim, e a sociedade civil em geral, como, por exemplo, a briga pelo direito ao cultivo para fazer o seu próprio remédio, né? E isso facilitaria muito o acesso das pessoas que não têm condição a custear um tratamento que pode sair muito caro. Então esse programa que é da Rede Globo, né, é um programa já tradicional da Rede Globo e é conduzido pelo jornalista Caco Barcelos e uma equipe de repórteres jovens, e eles acabaram entrevistando ali um monte de pacientes e ilustrando a história deles, né, a relação desses pacientes com a planta da cannabis. Em um dos casos que foi ilustrado, né, e que a reportagem foi feita pelo próprio Caco Barcelos, ele acompanhou a vida da pequena Ana Vitória, que é uma menina de 4 anos que foi diagnosticada com um transtorno do espectro autista, né, o TEA, severo, no qual os pacientes acabaram optando pela terapia canabinoide como uma alternativa mais eficaz para a sua filha, né? A gente inclusive já fez aqui um episódio sobre uma entrevista bem interessante com um pai, né, de uma criança autista. O tema foi exatamente esse, autismo, e esse pai ele contou as dificuldades e como que ele conseguiu proporcionar uma melhor qualidade de vida para o seu filho. Então, se você se interessa por esse tema, assista lá o nosso episódio, um episódio muito interessante. Então esse foi um dos temas, né, que foi tratado, esse tratamento dessa menina com TEA e a melhora, né, a mudança da qualidade de vida dela também foi ilustrado lá. Foi trazido também a questão do imenso abismo que existe com relação ao acesso da medicina canabinoide, né, porque trouxeram o caso da Maria Eugênia Novaes, que é uma estudante de classe alta, de 20 anos de idade, que foi diagnosticada com epilepsia refratária aos 12 anos de idade, passou por vários exames, várias crises, algumas crises inclusive graves que deixaram ela internada, e ela contou que o tratamento normal para epilepsia comum não estava dando resultado e que ela lutou muitos anos ali com vários processos, alguns inclusive perigosos. Falou que tomou pontos na cabeça aí por ter caído da escada numa dessas crises convulsivas e tal. E há 4 anos ela tá tratando com um medicamento à base de cannabis, com CBD, e o medicamento dela custa R$5.000. Ou seja, ela é uma menina de classe alta que tem condições de custear R$5.000 para um medicamento que dura 1 mês e meio, e ela diz que importa de 4 em 4, manda trazer 4 meses, e você paga R$20.000 em 4 frascos de CBD. Então é uma realidade que
que é para pouquíssimas famílias no Brasil. E a gente ficou feliz com essa nuance, né? Inclusive a gente também falou sobre epilepsia refratária num episódio recente também, vai passar aqui em algum lugar. Curtam lá se você se interessa por esse tema, que a gente falou das novas pesquisas que tratam e que garantem a eficácia da cannabis contra essa epilepsia refratária, né? Principalmente infantil, acho que o nosso episódio foi sobre infantil. E o que eu achei mais interessante é que também nesse episódio ele não trouxe só esse lado da pessoa que tem classe alta e que gasta muito, cuidou de trazer outros casos, e mais deles até, de outras famílias de pacientes que não têm condições de importar, algumas porque vivem em situações de bem humilde, com muita dificuldade, e que essas famílias estão lutando pelo direito de poder implantar e continuar fazendo o medicamento que eles fazem nas casas, né? A associação ali Mãe Conheiras, mães de pacientes que são usuários da cannabis, e essas pessoas lutam pelo direito de poder fazer o seu próprio remédio. Ainda também dentro dessa questão de fazer o próprio remédio, eles acabaram pegando óleos que são produzidos pelas associações ou pelas mães, né, por essas pessoas, e levaram para fazer testes de qualidade lá na Unicamp, que é onde tem um laboratório muito bom e que inclusive produz muita pesquisa, né, com o tema CBD, e que nesses testes mostraram que a qualidade das misturas era boa, rechaçando o que a gente já fala aqui, que é possível você produzir com segurança e qualidade o remédio caseiro da maconha, se você fizer direitinho, né? Você tem que passar por todo aquele procedimento, né? Fazer o curso de cultivo e tal. Então esses outros aspectos também, que são as questões jurídicas, processos judiciais, a necessidade de você fazer esses cursos de cultivo, porque para você fazer o remédio em casa, você tem que saber o que você está fazendo. Então você tem que mostrar que faz curso de cultivo, que você estuda. Então esses temas de democratização do acesso às patologias diversas e que também podem ser aplicados o uso da cannabis, também foram tratados foram abordados nesse programa, né? Nesse programa Profissão Repórter que passou nessa semana, porém de uma forma um pouco mais simples e mais objetiva, eles não se aprofundaram muito, mas acabou mostrando que a cannabis não é uma vilã e que ela pode ajudar muitas pessoas quando quebrado o preconceito. E esse, por sua vez, nessa parte do preconceito, também foi abordado de uma maneira um pouco mais sutil, assim, sem umas provocações diretas, pois em uma das pacientes que foi acompanhada, um dos casos que foram trazidos nessa série de reportagens, trata de uma paciente que é pastora evangélica e que tinha várias crises, não conseguia viver direito, que hoje ela faz uso e é até ativista da cannabis medicinal e que está lutando até pelo direito de poder plantar a sua cannabis em casa. Então você imagina como que esse tema do preconceito acaba vindo numa situação de necessidade e ilustra que o que a gente vem falando aqui há muito tempo, que é mais questão de preconceito e falta de conhecimento do que simplesmente dizer que a planta é uma planta ruim e tal, né? Porque a gente sabe que não é tão ruim assim. Foi um programa bem rico, bem diferente, mostrou bastante a realidade desses pacientes, né? Tinha alguns que tinham muitas dificuldades de lidar com essas patologias, com seus familiares que têm essas patologias. Uns se batiam, se autoflagelavam, batiam a cabeça. Isso ajuda a sensibilizar mais o público, então foi por isso que a gente achou muito importante. Inclusive a gente resolveu fazer, a gente não costuma fazer episódios para falar de outros programas, mas nesse caso a gente resolveu falar e fazer. Às vezes tem gente que não se interessa em assistir lá no nosso programa no YouTube, não se inscreve no nosso canal, mas gosta lá de uma emissora grande que tem respaldo, repórteres famosos e que acabam mostrando a realidade desse pessoal, né? Desses pacientes e parentes de pacientes acabaram conhecendo a medicina canabinoide, né? Uma forma mais fácil de alertar e de sensibilizar as pessoas sobre o assunto, que é também um dos objetivos do nosso canal. A gente criou esse canal para trazer maior conhecimento e para sensibilizar as pessoas e demonstrar que a maioria das coisas que acontece contra a maconha é mais preconceito e ajudar a quebrar esses paradigmas do preconceito, né, da guerra contra as drogas, enfim. A gente vai deixar ali embaixo o link para você que quiser assistir esse episódio. É um programa bem interessante, a gente achou bem legal. Então não perca a oportunidade de você aprender mais, você ter mais conhecimento sobre as pessoas que fazem uso da cannabis, que precisam da cannabis, da maconha medicinal e seus benefícios e o que isso pode trazer para milhares de pessoas. Não se esqueçam de deixar aqui o seu like, como eu falei, de se inscrever no canal. Se não gostou, também dá o dislike. Comentem lá conosco, participem. O pessoal fica mandando opções de temas pra gente tratar aqui. A gente tá fazendo uma troca muito legal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Então assistam a reportagem e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!